Bom, agora a gente vai conversar com o Fábio Wolff, que é especialista em marketing esportivo. E a gente vai conversar com o Flávio, com essa chacoalhada, com o Fábio, perdão. Primeiro, nosso boa tarde, Fábio, bem-vindo. Fala, Fernandinho, boa tarde, prazer estar contigo de novo no mundo dos esportes. Obrigado, Fábio. A gente vai falar agora dessa chacoalhada que o Flamengo deu no mercado, com esse anúncio aí de 270 milhões ano, é o que pode chegar ao seu novo patrocinador. Estão aí fazendo uma estimativa que pode chegar a 400 milhões de reais a arrecadação só do uniforme que o Flamengo, com todas as suas propriedades, pode aí conseguir aí nessa temporada. O que isso impacta no mercado de patrocínio? Só para ter uma ideia, esses 270 milhões que o Flamengo conseguiu com seu novo patrocinador Master é maior do que o valor que tem Corinthians e Palmeiras somados com os seus patrocinadores Masters. Legal. Fernandinho, eu acho que, antes de mais nada, é importante contextualizar, né? Então, desde 2018, as casas de aposta vêm investindo no futebol brasileiro e é uma crescente, né? Então, os contratos de patrocínio vêm crescendo com valores, assim, absurdos. Eu vou dar um exemplo aleatório, sem, obviamente, mencionar o nome de um clube, mas tem um clube que fica no Nordeste, que saiu de um patrocínio Master, de um contrato ano de 2 milhões, depois para 6 milhões, depois para 19 milhões, e hoje se encontra em 36 milhões. E isso, assim, na sequência de 4, 5 anos. Então, você vê que é um mercado em ebulição, né? É um segmento que vem colocando muito dinheiro, e não só em patrocínio, então, dos meios de comunicação também, né? E ocorre que essa corrida maluca, né, vamos chamar assim, pelos assets, pelos times, pelos grandes times brasileiros, parecia que havia chegado num teto, né? Porém, esse contrato com Betano e Flamengo, ele abriu uma possibilidade que aí a gente tem que esperar agora as cenas dos próximos capítulos para ver se de fato o mercado vai se adequar a esses valores, né, proporcionalmente, obviamente, porque a gente está falando do Flamengo, que é o maior time do Brasil, né, a maior torcida do Brasil, né, mas eu, sinceramente, não estava esperando por isso. Tinha achado que realmente os contratos tinham chegado num teto. Mas realmente o contrato Flamengo e Betano, ele foi um super contrato. A empresa, ela vem buscando esses clubes que têm uma força nacional gigante, mas também internacional, né? Recentemente a Betano fechou patrocínio Master com o River Plate, que é um clube, um dos dois grandes da Argentina, mas é um clube internacional. E na sequência vem o Flamengo. Então, uma coisa é certa, Fernandinho, muitas conversas estão acontecendo nessa última semana, né, e nas próximas ocorrerão dentro dos grandes clubes. Mas se de fato esses contratos vão ser ajustados ou não, aí é o que eu falo, cena dos próximos capítulos. Fábio, uma situação que chama a atenção. O que está promovendo essa nova disputa ou corrida maluca, como você disse, de valores, diz mais respeito à competição entre os próprios patrocinadores por uma busca de mercado ou porque o futebol começou a oferecer algo melhor? Olha, é uma ótima pergunta. Existe sim uma demanda maior que a oferta. E quando isso acontece, os valores explodem. É natural. Isso é de mercado, né? Acho que os clubes brasileiros, eles têm melhorado com o tempo. Desculpa, estou num lugar público aqui, vieram me chamar. Os clubes, eles vêm melhorando com o tempo a entrega, né? A pandemia, ela ajustou bastante isso, principalmente na parte do digital. Então, quem não tinha entrega digital decente
teve que sair correndo para conseguir segurar os contratos durante a pandemia, porque com os eventos parados, né, não tinham que se entregar. Então, esse é um dos exemplos. Então, os clubes eles estão evoluindo, tá? Essa evolução ela é lenta e gradual. Eu não posso dizer que em 5 anos os clubes se tornaram super profissionais e estão entregando. É isso que, pelo contrário, Fábio, clube inglês. Mas a gente está vendo a contramão dos clubes, dívidas aumentando, transfer ban, mercado cada vez mais reticente, né, à exceção desses patrocínios masters astronômicos, mas o mercado cada vez mais reticente no investimento pela falta de transparência, capacidade e principalmente quando você tem esse tipo de inadimplência, difícil uma marca querer associar a um inadimplente. E a gente está vendo justamente ao contrário. Isso sinaliza, na minha visão, 2 coisas. Ou realmente o futebol é uma grande máquina mal explorada, ou realmente o mercado dos patrocinadores, dos players de investimento em publicidade no esporte, ele está muito maior do que a realidade do jogo, do que o clube oferece. A briga maior não é entre os clubes estarem oferecendo oportunidades de negócio, é entre os pares de investidores que estão buscando melhores oportunidades de negócio. Não, perfeito. O que nós podemos tranquilamente afirmar é que os clubes eles estão arrecadando mais, e isso está nos balanços dos respectivos Mas eles estão entregando menos, não estão? Mas eles estão gastando mais, eles estão gastando mais também, né? E estão entregando menos com imagem, né, o Fábio, por essas situações de inadimplência, de incapacidade de administração. É que o que acontece, um clube, uma entidade sem fins lucrativos, ela raramente combina com uma entidade super profissional. Mas isso vai mudar a partir do ano que vem com a nova legislação tributária. Sim, mas isso tem que mudar, porque os clubes, vários estão respirando aparelhos, né? Estão com dívidas impagáveis. A gente tem acompanhado isso diariamente na mídia, clubes que estão arrecadando mais, mas que estão gastando desproporcionalmente, né? É isso que me intriga. O que leva, Fábio, desculpe, me perdoe interrompê-lo, mas o que leva um patrocinador investir essa exorbitância financeira? Tudo bem que o Flamengo está superavitário, bem administrado, com entregas esportivas de acordo. Mas o que leva o mercado, porque vai puxar os demais players dessa situação, os demais investidores, mas o que leva o mercado, mesmo com o futebol indo na contramão, o dinheiro crescer cada vez. Se você olhar, isso é ilógico do ponto de vista de mercado. Olha, o mercado, falando agora do segmento de apostas especificamente, né? As casas de apostas elas têm que ir para o futebol. Então elas vão em investimento em meios de comunicação, em patrocínios. Então, com essa procura e com a regulamentação que começou a vigir a partir desse ano, né, entrou em vigência, alguns players internacionais que não estavam no Brasil, como, por exemplo, a Bet365, que é uma das... que eu acho que é a maior do mundo, a Bet365, agora entrou no país. Então, é um dinheiro novo, né, e isso acaba aquecendo o mercado. Então, a competição ela acaba se acirrando. É difícil responder essa tua pergunta, falando especificamente do caso Betano-Flamengo, sem entender a fundo a estratégia do cliente. Uma coisa ficou claro em relação à casa de aposta. Muitas estavam buscando se associar com grandes instituições, com grandes clubes de futebol, para fazer, desculpa o termo, xixi ao poste, sabe? Olha, eu estou me posicionando aqui e daqui eu não saio, né? Tanto que esses grandes contratos... Existem mais investidores do que propriedades, do que clubes para serem investidos. É a sorte do futebol nesse momento, né? Exatamente, é uma sorte. Não vou dizer que isso é mérito, tá? Isso é sorte, isso é uma ocasião. É esse ponto que eu queria chegar. Fernandinho. É isso mesmo. É uma ocasião de mercado.
Os clubes brasileiros, não é que de 10 anos para cá, eles pegaram o case da Premier League, que é a melhor liga do mundo, e estão estudando. Acho que caiu o contato com o Fábio Wolff, a gente vai retomar a ligação, e ele está explicando aí esse fenômeno que a gente está vivendo, porque realmente é raro numa economia mundial, caminhando para uma recessão, com inúmeros problemas, a gente vê uma oportunidade de uma janela de negociação que se abriu para os clubes com a chegada de novos patrocinadores. O que está dizendo o Fábio Wolff não é o futebol que se tornou atrativo, é que o mercado do patrocínio, principalmente voltado para as casas de apostas, ele está extremamente competitivo e o futebol está se beneficiando dessa situação, como explicava o Fábio, porque não é o futebol que ofereceu melhoras aqui no Brasil, não é o futebol que ofereceu um melhor negócio, é que a competição entre os pares de investidores ela está muito grande. É isso, né, Fábio, que você estava explicando? Exatamente, Fernandinho. É uma janela que eu não sei se o futebol vai aproveitar. Talvez com o fair play que está chegando, enfim. Você foi perfeito na tua colocação. Não é que o futebol brasileiro trabalhou para ter esse resultado, né? Para ter essa corrente demos sorte ao futebol brasileiro. Demos sorte. Assim como vira e mexe, você vê clube semi-quebrado que dá sorte de um jogador da base sair e ser vendido por centenas de milhões, né? Aí não é que é sorte, né? Ele trabalhou para isso, né? Mas é que, na verdade, é importante dizer, assim, nós não temos, assim, com raras exceções, planejamento estratégico, pensamento a longo prazo. As coisas são feitas muito na base do desespero, né? Do dinheiro para manter a sobrevivência. Pagar os jogadores. Isso, é para manter a sobrevivência desse status operacional que teima em não abandonar o futebol, que é esse papo furado. A SAF vai ser uma exigência porque a gente foi incapaz, eu digo a gente, o futebol, de se organizar sem ter a necessidade de vender os seus direitos esportivos. Exato, e uma coisa importante, Fernandinho, a bagunça é tanta na questão da gestão financeira que muitas vezes os contratos eles são antecipados para você conseguir botar dinheiro no caixa para você pagar a folha de jogadores no final do mês, né? Porque no final das contas essa é a prioridade. Porque no momento que os jogadores passam a não receber, você sabe, em 3 meses eles conseguem se desligar do clube, às vezes, né, dependendo dos jogadores, podem começar a fazer corpo mole, né? Aí não vou entrar se estão ou não estão no direito, mas o fato é que o planejamento financeiro de médio e longo prazo, com raras exceções, existe no futebol brasileiro. Tem clubes que adiantam dinheiro de 2, 3, 4 anos, aí entra uma nova gestão e para achar alguma receita, né? Então é muito complicado. É o tal do dinheiro novo que não tem da onde, né? Exatamente, é um ciclo vicioso, muito ruim. A gente tem um potencial absurdo, mas o nosso potencial não combina com uma instituição que é tratada sem fins lucrativos, às vezes, é isso que a nova lei tributária vai fazer, né, Fábio? Ela acaba com associações sem fins, associações esportivas sem fins lucrativos. Isso acaba com o novo regramento tributário que a gente vai ter no Brasil. Fábio, então você acha que essa chegada desse novo patrocinador do Flamengo, ele vai puxar para cima e vai acontecer renegociações, você acredita? Porque se não houver renegociação, chega um outro com dinheiro, eu pago a multa e entro. Mais ou menos vai ter uma corrida aí que vai favorecer financeiramente os clubes? Fernandinho, é difícil dizer isso. O que eu posso afirmar é que muitas conversas e discussões, muitos clubes vão chamar os patrocinadores à mesa para tomar um café, para conversar. Isso vai acontecer, isso é fato. Agora, se os contratos vão ser reajustados, isso não dá para dizer, Fernandinho. Olha, o que eu posso dizer tranquilamente é que muitos clubes de futebol, e aí vamos pensar aí nos grandes, nos clubes de Série A, a grande maioria estava, até o fechamento da Betano com o Flamengo, muito satisfeito com o contrato que havia feito. E agora pode ficar melhor, né?
Agora pode ficar melhor, mas também pode ser que essa abertura para renegociar. Então vamos supor. Nós temos players tão grandes contra o Betano. Nós temos ainda espaço para players tão grandes como a Betano para entrarem no mercado ou negociarem. Eles não estão trabalhando no limite. Eles estavam trabalhando no limite que o futebol oferecia. Mas com essa abertura que vem agora, com essa chegada da Betano com o Flamengo, fica claro que se pode mais, né? Sim, existem alguns players que podem fazer frente à Betano, mas a Betano hoje é a número 1 do mercado. Ela passou a Bet365, então hoje na realidade brasileira é a número 1. Mas existem sim outras casas de aposta que possuem grande capacidade de investimento, mas são poucas, tá? Nesse porte são poucas. A Bet365 é uma delas, uma outra casa de aposta que vem investindo muito é a Superbet, tem... a MGM está quietinha. Isso, exato. BetMGM é outra que é uma internacional. Geralmente as internacionais, elas têm essas grandes internacionais, elas têm uma capacidade de investimento enorme. Mas para você chegar à conclusão se você vai ou não investir num ativo, você tem que ter a justificativa interna, né? A Betano, ela passou por foi aberta uma concorrência aí com outras casas de aposta. E ela ganhou. E ela vem nessa linha de grandes clubes internacionais e o Flamengo se encaixava perfeitamente. A gente teve um rompimento aí e a chegada, pagamento de multa. Como foi a situação do Corinthians na troca da PixBet pela VaideBet? Houve aí, teoricamente, um pagamento de multa que não foi feito para ninguém até agora, por ninguém também. Mas, Fábio, hoje o mercado de patrocínio dos times de futebol, ele tá, nenhum outro segmento consegue concorrer com as bets? Não vai ter outro segmento que possa estampar patrocínio master nas camisas de clubes? Nesse momento, sem a menor chance, Fernandinho. E historicamente, o que as casas de aposta estão colocando em clube de futebol, em qualquer momento, se você pegar ondas de banco digital e outros segmentos mais, nunca teriam feito frente ao que as casas de aposta estão colocando. Ao mesmo tempo, tem empresas de outros segmentos que também preferem não estar com os clubes brasileiros nesse momento por uma questão estratégica, né? Agora, dizer que os clubes, voltando na tua pergunta, né? Dizer que os clubes trabalharam e fizeram uma lição de casa esplendorosa nesses últimos 10 anos, não é verdade. Nós demos sorte. Realmente... Não, né? Demos sorte, é um dinheiro importante, mas é importante também, tão importante quanto fechar um contrato como esse, é você saber gerir o dinheiro de forma responsável. Né? Porque existe um estudo, Fernandinho, de uma grande consultoria mundial que não aconselha nenhum clube investir mais do que em folha salarial, mais do que 65% da receita projetada. E nós temos clubes aí que colocam 80, 90, mais de 100, enfim, envolve outros aspectos, que é político, que é ego, que são outros péssimas escolhas. Aí, o cardápio é grande, o cardápio é grande. Uma entidade que você é passageiro na entidade, que amanhã vai ter outro, às vezes é fácil fazer, né? Eu queria ver se iam fazer isso na empresa dele, né? Se fosse talvez dele, a SAF, né, seja essa solução, porque realmente tivemos aí 100 anos, que a maioria dos clubes são centenários, grandes clubes da Série A são centenários, e em 100 anos, em um século, não conseguiram resolver. Nós estamos conversando com o Fábio Wolff, que sempre está com a gente aqui, é um especialista em marketing esportivo. Fábio, eu queria pedir licença para você para colocar uma avaliação que eu vi hoje aqui na internet, não sei se você conhece o Fernando Miranda, que é professor, ele também já trabalhou na Exame, foi diretor de redação, enfim, tem aí
uma observação muito importante sobre um case de uma situação sobre venda de ingressos. Eu queria que a gente partilhasse isso com os nossos ouvintes e depois eu queria a sua opinião. Você não se incomoda? Claro, vamos lá. Vamos ouvir então o Fernando Miranda, que eu vi no Instagram dele, @FernandoMiranda777. Ele é professor, consultor de marketing também. Olha esse case, que interessante, esse caso que acontece no futebol alemão. Vamos lá. Pagar para assistir futebol e ele pode mudar o esporte para sempre. Um time de futebol alemão acabou de apostar 45 milhões de euros numa estratégia que parece loucura. Dá ingresso de graça para os torcedores. E os resultados estão assustando a indústria do futebol mundial. O Fortuna Düsseldorf lançou o programa Fortuna für Alle, Fortuna para todos. Enquanto outros clubes lutam para encher estádios, eles estão literalmente pagando para os torcedores assistirem aos jogos. Aqui vem o plot twist. Eles não estão perdendo dinheiro. Estão ganhando mais do que eles ganhavam antes. Como que isso é possível? Simples. Eles descobriram que um estádio lotado vale muito mais para os patrocinadores do que a receita da bilheteria. E os números são impressionantes. No modelo antigo, eles tinham 30 mil pessoas em média. Estádio 65% cheio. 8 milhões de euros anuais em bilheteria. O novo modelo, 48 mil pessoas nos jogos gratuitos. Estádio 98% lotado. 9 milhões de euros só em novos patrocínios. E os resultados em cascata são ainda mais impressionantes. As vendas de produto do clube sobem 47% nos dias gratuitos. A visibilidade dos patrocinadores aumentou 50%. E o valor de mídia estimado chegou a 12 milhões de euros só no primeiro ano. E o genial é a estratégia que vai por trás. Eles não estão só vendendo os ingressos, eles estão vendendo mídia. Um estádio lotado, vibrante, cheio de pessoas prestando atenção, gera muito mais visibilidade, muito mais exposição de marca do que um estádio mais ou menos vazio. O resultado, agora os patrocinadores pagam para trazer novos fãs ao estádio. E esses fãs gastam muito mais em produtos do clube do que antes. É um ciclo perfeito. Estádio cheio gera mais mídia atrai mais patrocinadores bancam mais jogos gratuitos. O plano é ainda mais audacioso. Começaram com 3 jogos gratuitos, agora são 5. E a meta é chegar a todos os 17 jogos em casas, totalmente gratuitos, até 2030. Não é por caridade. É uma revolução no modelo de negócio do futebol. E eles descobriram que no mundo moderno, mídia vale mais do que receita direta de bilheteria. E aí, você acha que algum clube brasileiro deveria adotar essa estratégia? Meu nome é Fernando Miranda e eu analiso a melhor estratégia de marketing do mundo todos os dias. Então me segue para não perder a próxima. E agora a gente vai saber do Fábio Wolff. É interessante, eu desconhecia, não sei se você conhecia. Isso é viável no Brasil? Super interessante. Importantíssimo você atrair o torcedor para o estádio. Inclusive, nos centros evoluídos, o que eu escutei é que para cada $1 que você compra o ingresso, ou nesse caso não tem ingresso comprado, você deixa mais 2 dentro do estádio. Então, eu acho que é viável para clubes que tenham dificuldade de colocar torcedor no estádio. Então, por que eu falo isso, Fábio? Uma das grandes preocupações do futebol hoje, e é uma das principais reclamações dos torcedores hoje, é o preço do ingresso. Com a nossa economia extremamente fragilizada e cada vez dando sinais que a gente vai ter mais dificuldades, não seria uma oportunidade para os clubes terem um maior approach com o seu torcedor, a possibilidade de ganho que é mostrada aí e pelo número que você trouxe, cada $1 que você cede para o torcedor, ele gasta 2 dentro do estádio, não seria uma alternativa válida dentro dessa realidade perversa que a gente tem, da dificuldade econômica da maioria do torcedor, da sociedade brasileira em poder comprar o ingresso? E a gente poderia ter estádio cheio e a arrecadação, por incrível que pareça, poder aumentar. Lógico que isso demanda uma organização alemã que a gente não tem, mas é uma realidade, seria uma maneira de a gente atender 2 situações, a necessidade de mais arrecadação do futebol brasileiro e atender a demanda da dificuldade econômica do torcedor? Os clubes eles não estão muito preocupados com as dificuldades do torcedor. Essa é a grande verdade. Eles precisam colocar receita para dentro da casa, né, através da bilheteria, porque a bilheteria é uma receita importante para o clube, né? Mas ela pode ser substituída, né, pelo que a gente viu aí. Sim, ela pode, mas eu acho que os clubes brasileiros eles estão ainda, na grande maioria, fazendo o arroz com feijão. Se o clube faz o arroz com feijão bem feito, já tá bom, viu, Fernandinho? Eu vejo que triste, não, Fábio? Que o básico não, mas é a realidade, né? O básico não é feito, né? Então, assim, eu não estou generalizando, mas esse é um pensamento
de alguém que está com a casa muito bem arrumada, que conhece, que tem um database grande, conhece o seu torcedor, conhece os hábitos do seu torcedor. Nós somos, essa é a realidade aqui no futebol brasileiro, nós somos muito pobres de pesquisa, né? Que números que a gente sabe do futebol brasileiro, né? Quantos refrigerantes são vendidos num domingo de futebol, né? Qual clube brasileiro, quais clubes brasileiros têm um database todo interligado, que ele conhece o perfil do torcedor, ele sabe quantas vezes o torcedor vai ao ano no estádio, o que ele compra no estádio, quantas camisetas ou produtos licenciados ele compra no ano. A gente está conversando com o Fábio Wolff, acho que teve mais uma interrupção na comunicação. Olha só, o Fábio está trazendo um retrospecto aí de como os clubes não fazem a lição de casa, o básico. E hoje, com as tecnologias à disposição e profissionais como o Fábio e outros que mexem com o marketing esportivo, olha como o futebol brasileiro é amador, é distante. Olha a realidade aí do Fortuna Düsseldorf, como é possível ter alternativa. A gente não tem a leitura do que é o futebol, do negócio que ele movimenta. O futebol movimenta milhões, mas é tratado como um negócio de tostões. Vamos lá, o Fábio está de volta com a gente. É impressionante, Fábio, os números e a realidade que a gente está vivendo. A incapacidade e o desconhecimento dos gestores. Fábio, tá ouvindo a gente? Oi, Fernandinho. Não. Agora eu tô te escutando, até a ligação caiu, mas... Não, tranquilo. O que me assusta... Eu não sei até onde... Não, o que me assusta, a sua posição foi assim, a gente não tem o database, resumindo praticamente até onde foi a sua fala. E isso me assusta porque, como os nossos dirigentes são despreparados, com ferramentas tecnológicas hoje disponíveis, com controles acessíveis a um toque de um botão de um computador, como a gente não consegue entender todo o dinheiro que envolve... É muito mais que apenas um jogo. Existem profissionais prontos como você e outros analistas de mercado e especialistas de marketing esportivo que já tenho certeza que devem ter tido conversas e pelo menos mostraram essas possibilidades e foram rejeitadas pela inoperância, pela ignorância ou por causa de incapacidade de direção e de enxergar o que está acontecendo. Não querem investir o mínimo, não conseguem ver a diferença entre gasto e investimento. Para você tomar decisões, você precisa de dados, né? Eu tomo decisões dentro da minha agência diariamente e quando a minha equipe não me traz dados suficientes, isso me causa um incômodo, porque você pode tomar uma decisão equivocada. Então, eu mais uma vez, assim, até para não começar depois a receber ligação de gente de clube de futebol falando, pô, não sei o quê... Não, a responsabilidade é minha, eu que estou te provocando. Não, fazer isso para você fazer isso para você é injusto. Eu estou provocando essas respostas. Não, perfeito, mas que é uma realidade. Eu sei da dificuldade. É uma realidade, gente. Pelo amor de Deus. Eu só não quero generalizar, porque com a tecnologia e alguns gestores novos, pode ser que isso esteja em desenvolvimento dentro de um clube, né? Então eu não vou generalizar, mas eu vou dizer que a grande maioria não tem dados interligados, não tem um sistema inteligente. É a mesma coisa, Fernandinho, se você fosse o piloto de um Boeing e você, de repente, o painel apagou e alguém tem que... E o copiloto começa a falar, agora você tem que decidir, a gente vai subir ou vai descer?